Bom dia para todo mundo. Espero que todos estejam bem aí, a salvo, né, seguros no meio da pandemia, tá certo? Todo mundo bem de saúde. Vamos começar aqui a nossa segunda aula, que é a nossa segunda revisão, tá certo? Programada. E recapitulando o assunto que a gente estava vendo, né, antes do início da crise do Covid, nós estávamos, né, trabalhando também o conceito de axiologia, filosofia dos valores, né? Segunda revisão, vamos lá. Axiologia, filosofia dos valores, tá certo? Então, axiologia, o que é isso, né? Axiologia é o nome da área da filosofia que estuda os valores. A palavra vem do grego axios, eu não coloquei no slide dessa vez as letrinhas gregas, mas se vocês quiserem depois eu coloco na sala virtual, tá certo? Como é que se escreve em grego, axiologia. Então vocês podem pesquisar na internet também, né? Axiologia é o nome da filosofia que estuda os valores, tá certo? Valores, o que são valores? Valores é um conceito filosófico muito interessante, pessoal. Valores são ideias que podemos utilizar para classificar tudo que temos contato na nossa vida, tá certo? O que é que a gente pode classificar? Como assim tudo, professor? A gente pode classificar, usando esses valores, né? Coisas, outras ideias, ou seja, o valor é uma ideia que pode ser usado para classificar outras ideias, que é uma questão filosófica já interessante, tá certo? Nós podemos também classificar pessoas, naturalmente, né? Ou ações. Então a gente pode dizer que uma coisa é útil ou inútil, por exemplo, isso é uma avaliação. A gente pode dizer que uma ideia é uma ideia inteligente ou estúpida, por exemplo, isso é uma avaliação de ideias. Pessoas, né? Pode dizer que uma pessoa é honesta ou desonesta, isso é uma avaliação de pessoas. E ações também, a gente também vai falar da avaliação da ação, se a ação é correta ou errada, tá certo? Então, como é que funciona essa questão da avaliação? Veja o que está escrito na próxima parte aí. Ó. Naturalmente sentimos repulsa ou atração pelo que experimentamos em nossas vidas, né? Naturalmente, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Estas sensações de afeição ou aversão são a base para a atribuição de valores, aí está entre parênteses, né, avaliação, que realizamos, tá certo? Então, o que é que significa avaliar? Avaliar é atribuir um valor. Avaliar é atribuir um valor a algo, uma pessoa, uma coisa, uma ideia ou uma ação, tá certo? Então, antes de passar, né, vou falar um pouquinho aqui. Por que eu digo que naturalmente sentimos uma repulsa ou atração pelo que experimentamos na nossa vida? Porque isso é o que a gente faz sem precisar de um treinamento. Naturalmente nesse sentido, tá certo? Que a gente faz isso assim, só por viver na nossa vida, a gente vai naturalmente, né, sentindo essa afeição ou essa aversão pelas coisas, e essa sensação, né, de atração ou de afastamento é o que a gente usa para avaliar o que a gente tem em contato na nossa vida, as coisas que a gente entra em contato na nossa vida. Continuando, só não atribuímos valores se formos indiferentes a algo. Indiferentes, tá certo? A indiferença é a fronteira da axiologia. A indiferença é o fim da axiologia, tá certo? Se você é indiferente a algo, você não atribui nenhum valor. E aí a axiologia não tem nada o que dizer sobre aquilo, tá certo? Se você atribui um valor, você está dentro da área da axiologia. Se você não atribui, você está fora. Você não vai julgar. Se você não julga uma coisa, a axiologia não está estudando isso. Então, assim, a fronteira da axiologia é a indiferença. Quando chega na indiferença, a axiologia para, tá certo? Ela não tem como continuar estudando. Por exemplo, se você se deparar com um quadro, ó, um quadro aí, tá certo? Coloquei um quadro na nossa apresentação, muito bom, né? Como a Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, mestre renascentista. Né? Só dizer para vocês que esse quadro ele é muito legal. Vocês estão vendo as pessoinhas, né, pintadas no quadro, né? A resolução não está muito legal nessa imagem que eu arrumei, mas cada pessoa nesse quadro aí é um filósofo da Idade Antiga diferente. Então, um quadro massa, né? Como se fosse assim, a Escola de Atenas, de Platão, tivesse reunido todos os filósofos da Antiguidade num lugar só, né? Então, é um quadro bem interessante para quem gosta de filosofia, né? Você tem como identificar quem é cada um dos filósofos que está no quadro. Depois você pode procurar na internet se você quiser isso. E quem é esse Rafael Sanzio? É o famoso Rafael do Renascimento, né? Pintor italiano, um grande gênio da pintura italiana do período do Renascimento. Então, vamos falar do quadro, né? Você pode, teoricamente, né, atribuir a esse quadro alguns valores, como ser belo, interessante. É um clássico, se você sentir uma simpatia pelo quadro. Mas é possível que você não sinta uma simpatia, né? Se você não gostar do quadro,
você pode atribuir a ele valores negativos, como ser feio, confuso ou monótono. Tem gente que acha, né? Esse quadro é muito monótono, um bocado de gente em pé, qual é a graça disso, né? Tá certo? E se você não sentiu uma simpatia, se você sentiu uma dissimpatia pelo quadro, né? O contrário. Então a pergunta filosófica é: aonde reside a beleza de um quadro? É uma propriedade física ou química do quadro mesmo, ou uma expressão do julgamento do sujeito que o observa? Então, se você parar para analisar um quadro, você pode fazer uma análise das propriedades físicas daquele quadro, saber a composição material do quadro. Você pode também fazer uma análise química do quadro, por exemplo, a análise química da tinta do quadro, uma decomposição química dos elementos da tinta do quadro, das substâncias, tá certo? Se você pegar um pedaço do tecido do quadro e examinar no microscópio, você vai encontrar no tecido do quadro, ali preso nas tramas do tecido, a partícula da beleza. Será que você vai encontrar? Se você fizer uma decomposição química da tinta que pintou o quadro, você vai encontrar naquela composição química ali a substância química da beleza. Não existe, né? Não existe nem a substância química da beleza, nem a partícula física da beleza. Todos os objetos à nossa volta são compostos de átomos e são compostos de substâncias químicas, de composições de elementos químicos, tá certo? Mas a beleza não. A beleza não é um objeto, né? A beleza não é uma propriedade física nem química dos objetos. O que é a beleza, então? A beleza é o julgamento do sujeito, tá certo? Os julgamentos, lendo aqui a continuação, os julgamentos que realizamos sobre objetos, como este quadro, dizem qual é a relação entre o sujeito observador e o objeto observado. Então a beleza não está no objeto mesmo. Deixa eu tirar o quadro para ficar mais claro, a gente lê aqui, né? A beleza não está no objeto mesmo. A beleza está nessa relação que se estabelece entre o sujeito, o julgador, e o objeto que está sendo julgado. Quando o sujeito observa um objeto e sente um interesse por ele, né, esse interesse, né, faz com que o sujeito julgue aquele objeto. Nesse julgamento é onde se encontram os valores, né? Então é na relação entre o sujeito e o objeto, e não no objeto. Nem só no sujeito, mas quando se estabelece essa relação, ok? É aí que moram os valores, é aí que mora a beleza. A beleza está no julgamento que o sujeito faz sobre os objetos que ele considera belo, e não no objeto mesmo, tá certo? Então, essa questão filosófica para a gente refletir, né? Então, coloquei aqui embaixo do slide, ó, uma referência sobre Rafael para vocês, quando vocês baixarem o slide da aula, vocês vão poder checar esse link aí, né, da Wikipédia, a página da Wikipédia, Rafael, para ver as obras que ele fez. Ele é um grande pintor, né? Assim, as obras dele são muito bonitas, recomendo checar, tá certo? Pelo menos me interessam, né? Pelo menos a mim, as obras de Rafael interessam, né? São muito belas. Dá pra gente atribuir bastante valor positivo a elas, digamos assim, certo? E qual é a relação dessa filosofia dos valores com a ética? Então veja, o estudo filosófico da moral, que é a ética, requer um método de avaliação das ações humanas, tá certo? Então, naquele slide inicial, eu tinha dito que a gente pode avaliar objetos, ideias, pessoas e ações. Para a ética, o que interessa mais é a avaliação das ações, tá certo? Então, como é que a gente avalia a ação dos seres humanos? Vamos ver. Os valores que podemos atribuir a uma ação humana, do ponto de vista da avaliação ética, são moral. A ação pode ser moral, digamos assim, né? A ação pode ser imoral, ou a ação pode ser amoral. Ok? E o que é que significa essas palavrinhas, moral, imoral e amoral? Uma ação moral são ações humanas que estão de acordo com as regras sociais. Então, ações humanas estão de acordo com as regras sociais, seguem o que a sociedade espera daquela ação, são ações morais, tá certo? Ações imorais são ações humanas que quebram as regras da sociedade. Então, ao contrário de seguir essa regra, quebrar a regra, tá certo? São ações que quebram as regras da sociedade, são ações imorais. E o amoral, a terceira possibilidade, né? São ações neutras, que não quebram, mas também não obedecem às regras da sociedade. Então veja como assim, né? Veja que a gente tem três possibilidades. A ação pode seguir a regra, estar de acordo com o que a sociedade espera do comportamento humano. A ação pode quebrar uma regra, por exemplo, você cometer um crime, você agir de maneira imoral, como por exemplo mentindo, trapaceando, né? Manipulando as pessoas, né? São ações imorais, são ações que quebram as regras da sociedade.
Mas existe uma terceira possibilidade, que é interessante, é que são ações que nem seguem as regras e nem quebram as regras, né? São ações neutras. Como é que pode, professor? É porque, minha gente, tem ações que a gente realiza que não estão submetidas a nenhuma regra da sociedade. Uma outra maneira de dizer isso é, existem ações que a gente desempenha que não tem regra para aquelas ações. Como assim? Por exemplo, se seu coração está batendo, seu sangue está circulando, se você está respirando, né? Se o seu cérebro está tendo sinapses entre os neurônios. Essas ações não têm regras sociais para elas. São ações que você está desempenhando do ponto de vista real. Nesse momento, seu coração está realmente batendo. Mas note que não tem nenhuma regra da sociedade que diz se seu coração está batendo muito ou batendo pouco. Como assim, professor? Existe uma regra da medicina para dizer se seu coração está batendo muito ou batendo pouco. Se você tiver com um problema aí, você vai para o médico resolve. A gente espera que ele resolva, né? Mas isso é uma questão médica, não é uma questão social. Para a sociedade, várias ações que a gente realiza são ações automáticas pelo nosso organismo, desempenhadas pelo nosso organismo. Não tem regras sociais para essas ações, tá certo? São ações que a gente realiza automaticamente. Não tem regras sociais para dizer se você está respirando muito ou pouco. Então, muitas ações que a gente realiza, na verdade, são ações amorais. Elas não têm regras para aquilo. Não, são ações que nem obedecem, nem quebram as regras, porque não existem essas regras. Certo? Então, deixa eu ver aqui. A gente já deu, né, o vídeo, já passou de 10 minutos aí. Nós vamos parar por aqui, pessoal. Nós vamos ter nossos encontros semanais normais, nos horários normais, tá certo? Semana que vem a gente continua, próximo vídeo vem aí semana que vem, tá certo? E foi um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e depois, semana que vem, a gente continua. Fiquem de olho lá na sala virtual, que vou colocar material do estudo lá, tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Um abraço aí pra vocês e semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.